Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus repouse sobre você agora, sobre a sua família e sobre tudo que envolve a sua vida. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e olha, irmãos, estou muito feliz com o que Deus vai fazer hoje. Essa reflexão que o Senhor colocou no meu coração, ela vai abrir os seus olhos, principalmente para você enxergar se você está no caminho certo. Sabe, irmãos, tem muitas pessoas que estão dentro das igrejas, mas o coração está longe do Pai. Nós vemos um exemplo claro disso na parábola do filho pródigo, quando aquele menino, ele pediu a parte da herança e ele foi para o mundão afora, gastou com prostitutas, com bebidas, ele fez tudo que tinha direito e quando ele estava na miséria, ele voltou para a casa do pai. E então o pai o recebeu de braços abertos. O pai decidiu fazer uma festa e aquilo gerou uma inveja no seu irmão, no irmão daquele menino que tinha se afastado. E ele então chamou o pai para conversar e ele falou: olha, eu estou muito indignado porque esse teu filho, ele foi para o mundão, gastou com prostitutas, ele desperdiçou toda a herança e agora o senhor está fazendo uma festa para ele. E o pai falou: ô meu filho, porque o teu irmão estava perdido e foi achado e é necessário que a gente faça uma festa. Mas você deveria entender que tudo que é meu é teu. Irmãos, muitas pessoas estão dentro das igrejas e elas estão com o coração desviado, mesmo estando dentro de uma casa de oração, entendeu? Não é porque você está num ambiente onde todo mundo está buscando a Deus que você vai buscar a Deus também. Nós vemos o exemplo dos fariseus. Jesus falou: olha, vocês dão dízimo, vocês louvam, vocês pregam, mas o coração de vocês está longe. Então, irmãos, eu confesso uma coisa para vocês: o meu maior medo é perder o meu coração, é desviar, mesmo que eu continue fazendo a obra, sabe? Esse é o meu maior medo, porque Jesus também falou da parábola do bom samaritano. O levita, o sacerdote, eram homens que estavam prestando um culto a Deus, eram homens que estavam na obra, mas de repente encontraram o homem à beira do caminho e eles não pararam para ajudar. Porque talvez eles pensassem: eu estou atrasado para o culto, eu tenho que fazer as minhas tarefas, eu tenho que fazer a obra de Deus. Mas, irmãos, estavam esquecendo ali, do mais importante: oferecer misericórdia, graça. Sabe, irmãos, tem pessoas que às vezes pregam, tem pastores que às vezes dão um ótimo sermão, evangelizam a cidade inteira, mas eles não são bons administradores do lar. Eles não valorizam a esposa, não dão atenção para os filhos, e a Bíblia diz que se nós não cuidamos dos dentro de casa, da nossa própria família, nós somos piores que os incrédulos. Irmãos, isso é muito sério, é muito fácil a gente desviar o coração, a gente perder o foco. Então, a mensagem que hoje o Espírito Santo vai trazer para nós é uma mensagem sobre isso, sabe, da gente permanecer fiel até o fim. Quando a gente lê o Antigo Testamento, as histórias de Israel, a gente percebe uma coisa muito interessante, você já deve ter notado também. Existia um ciclo em que as pessoas passavam por esse ciclo. É como se fosse uma montanha-russa. Era assim, as pessoas estavam passando por grande aflição. Tente se lembrar aí dos hebreus lá no Egito. Eles estavam escravizados, aí Deus levanta um libertador, no caso Moisés, e Deus faz um milagre extraordinário. E aquelas pessoas são libertas da opressão, libertas do pecado, né? Nós vemos exemplos da Bíblia de homens que falharam bastante, mesmo tendo promessas de Deus. E pelo fato deles se arrependerem, Deus perdoava, Deus abençoava novamente. E aí, irmãos, de repente, a vida deles começa a ficar fácil. Começa a ficar uma vida mais fácil, vamos assim dizer, uma vida melhor. Porque as bênçãos de Deus começam a ser derramadas. E é aí que o coração começa a se desviar, irmãos. Não é no tempo de escassez, mas é no tempo de bonança. Porque quando você está passando um momento muito difícil, nesse momento, naturalmente, você quer buscar mais a Deus. Você vai na vigília de oração, você vai em todos os cultos, se possível, você medita na palavra. Mas quando a vida começa a ficar boa, quando Deus, ele chega aquele tempo em que Deus começa a derramar bênçãos sem medida, é aí que você tem que vigiar mais. Irmãos, então a gente vê esse ciclo na história de Israel. Quando a vida ficava boa, as pessoas se desviavam, elas achavam que podiam pecar e com elas não ia acontecer nada. Deus iria passar a mão sobre essas pessoas como se elas fossem mais especiais que as outras.
Mas, irmãos, Deus continua sendo justo, Deus continua sendo fiel e Deus continua zelando pela sua palavra. E na palavra de Deus diz que quando há idolatria no meio do povo, quando o povo se torna rebelde, Deus fecha os céus, Deus não deixa com que as coisas prosperem mais. É por isso que se tudo está dando errado na sua vida, é hora de você refletir. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu estou em obediência ao meu Pai? E eu estou simplesmente seguindo regras ou meu coração está grato? Você tem um coração de adorador, porque é isso que Deus está procurando. Pessoas que tenham um relacionamento íntimo com o Pai. Amém? Então eu vou ler para vocês aqui uma passagem e vocês vão entender o que eu estou querendo dizer e aonde o Espírito Santo vai nos levar hoje, através dessa reflexão. E depois nós vamos orar, tá bom? Antes eu só quero pedir que você clique em gostei, você também se inscreva no canal, é só você clicar aqui, ó, inscrever-se. Depois que você fizer isso, vai aparecer um sininho, ativa ele também e selecione a opção todas, tá bom? Assim você vai receber o próximo vídeo que eu colocar, então venha caminhar junto com a gente. Irmãos, eu quero ler para vocês Amós, capítulo 2, o versículo 10 ao 14. Preste muita atenção, isso aqui é muito profundo, olha só o que está escrito. Assim diz o Senhor, eu trouxe vocês do Egito e eu os guiei por 40 anos pelo deserto, para que vocês possuíssem a terra dos amorreus. Eu escolhi alguns dos seus filhos para serem profetas e outros para serem nazireus. Mas vocês deram vinho para os nazireus beberem e ordenaram aos seus profetas: chega de profecias. Por isso eu os esmagarei, como uma carroça sobrecarregada de trigo amassa a terra. Naquele dia, o que corre mais rápido não escapará. O mais forte em seu meio se enfraquecerá, e nem o guerreiro valente se salvará. Amém? Olha, irmãos, essa palavra foi pesada. Deus falou através do profeta Amós. Nessa época, irmãos, Israel, lembra do que eu falei, que Israel sempre estava num ciclo? Nessa era a época em que Deus já tinha abençoado. Deus já tinha derramado bênçãos, Deus tinha trazido libertação, Deus estava prosperando o povo. Só que aí eles se acomodaram. Assim como o nosso coração é enganoso, o coração dessas pessoas se desviou. E então eles se acomodaram naquela vida cheia de abundâncias. Aquele povo já tinha conquistado a terra prometida, muitas vitórias Deus estava dando para o povo, só que então eles começaram a achar que o pecado que eles cometiam não tinha nada demais. Eles começaram a achar que tudo era permitido, até mesmo, irmãos, porque Deus, ele é paciente. Deus, ele não vai pesar a mão na sua vida. Quando você comete um pecado, quando você comete de novo e de novo e de novo, Deus, ele espera que você se arrependa dos seus pecados. Mas o fato de Deus não estar pesando a mão, vamos assim dizer, não quer dizer que ele está aprovando, não quer dizer que ele está gostando do que você está fazendo. E mesmo assim, ele pode estar te usando na obra, ele pode estar te abençoando, porque Deus espera que essas coisas te façam entender que não vale a pena sair dos caminhos do Senhor, entendeu? Nós vemos um exemplo claro disso de Sansão. Sansão era o nazireu, como nós lemos aqui. Deus escolheu Sansão, mas ele começou a viver no pecado e ele achava que não tinha nada demais, ele achava que nada de ruim poderia acontecer com ele. Só que um dia os inimigos enganaram ele e eles cortaram o seu cabelo. E a sua força estava no seu cabelo. O poder de Deus se manifestava através desse segredo. Irmãos, a Bíblia diz que então ele decidiu se levantar para combater os seus inimigos, mas Deus já não estava com Sansão. Irmãos, essa é a maior tragédia do ser humano. É quando Deus, ele tira aquela barreira de proteção. É quando Deus para de agir na sua vida. É esse o maior medo que você tem que ter, o medo de começar a trilhar sozinho o seu caminho. Irmãos, o maior castigo que nós podemos receber é quando Deus chegar um dia e falar: olha, filho, você não quer me obedecer? Faça então o que tiver no seu coração. Faça o que você achar melhor. Irmãos, quantos aí hoje a gente até escuta falar, nas notícias, pessoas que antes eram da igreja e hoje estão totalmente desviados. E aí você só escuta notícias ruins, uma após a outra. Só notícia trágica. Por quê? A pessoa decidiu dar um ponto final no seu relacionamento com Deus. É como se elas tampassem o ouvido para o Espírito Santo. E a Bíblia diz: se nós ouvirmos a voz do Espírito Santo hoje, não devemos endurecer o coração. Amém? E aqui, irmãos, na palavra está escrito que o povo se desviou completamente.
Os nazireus que antes eram consagrados ao Senhor, eles começaram a dar vinho para os nazireus beberem, ou seja, corrompendo os bons costumes dos homens de Deus. Outra coisa, os profetas que Deus levantou, eles simplesmente disseram: chega de profecia, não queremos mais essas profecias, queremos fazer aquilo que está no nosso coração. Irmãos, eu me lembrei que agora de algo que aconteceu com uma pessoa, e é o seguinte, vou resumir para você. Esse homem, ele prosperou muito, ele ficou muito rico, e ele era da igreja, firme com Deus, mas o dinheiro acabou corrompendo o seu coração. E por fim ele já não queria mais ir nas vigílias, nas reuniões em célula, nas casas, não ia mais na igreja, começou a apontar vários defeitos nas igrejas. Para ele, pastor, todo pastor era corrupto, todo pastor pregava só com segundas intenções. E ele então começou a se isolar, não queria mais se envolver com um cristão. Resumindo, irmãos, ele começou a se desviar. Lentamente ele foi se desviando de Deus. E aí, irmão, sabe o que aconteceu? Deus levantou um profeta. E esse homem, muito usado por Deus, ele começou a tocar o interfone na casa desse homem. E ele tinha uma palavra forte de Deus para ele, para que ele se arrependesse, porque senão ele iria perder tudo aquilo que ele conquistou. Irmão, sabe o que aconteceu? Eu fiquei sabendo, não é algo assim que é distante, não. São pessoas que eu conheço. E esse homem simplesmente decidiu não atender a porta. Toda vez que Deus enviava o profeta lá na casa dele, ele não atendia o interfone, porque ele sabia que viria uma profecia da parte de Deus, porque era um irmãozinho muito usado pelo Senhor, pessoas de jejum, de oração. E aí, irmãos, infelizmente, ele acabou perdendo muito do que ele tinha. Olha, vieram tantos problemas, sabe? E falta de avisar não foi, mas o ouvido dele já não queria mais ouvir. Ele estava simplesmente com o coração endurecido. Irmãos, esse é o maior perigo e é o maior medo que a gente tem que ter, da gente começar a querer seguir os desejos do nosso coração. Então fico alerta para todos nós, porque o povo aqui já não queria mais ouvir profecias, palavras, e muitas vezes você pensa que tem palavras na Bíblia, como essa que eu estou trazendo aqui hoje, que são duras, são palavras difíceis de ouvir, mas irmãos, são palavras que vão trazer vida, liberdade para você, um relacionamento com o Senhor, amém? Ou do que adianta você ficar ouvindo palavras bonitas, mas que não vêm da boca de Deus. Então o que eu estou te trazendo aqui é algo que Deus colocou no meu coração para eu te entregar. Eu preciso te trazer essa mensagem aqui hoje. A maior ilusão é a gente achar que somos bons o suficiente, é acharmos que não precisamos mais de Deus, entendeu? A gente tem que tomar muito cuidado, porque nesse caso aqui, Deus estava muito triste com a nação de Israel. Irmãos, é como um pai. O pai, ele ama o filho, ele deseja o melhor para o filho e o tempo todo ele pensa em como ele pode abençoar o seu filho. E aí o filho, vamos dar um exemplo aqui, o filho fica pedindo: pai, eu queria muito ganhar um videogame, eu queria muito poder ter um videogame que nem os meus amiguinhos da escola. E o pai então todo feliz, né? Ele compra o melhor videogame. Vamos supor aqui um PlayStation 5 e dá para o filho. E o filho então agradece, o filho chora, ele se emociona. E aí vai passando os dias, irmãos, o pai chama o filho para conversar e o filho fala assim: pai, só um minutinho, deixa eu só terminar uma fase aqui. Ou então o pai está chamando ele: filho, vem jantar. E o filho: ô pai, daqui a pouco eu vou. E o filho fica lá trancado no quarto, já não conversa com o pai, já não se envolve mais com a família, já não quer fazer mais nada, já não tem mais aquele diálogo, aquele relacionamento. Irmãos, isso é mais comum do que a gente pensa, principalmente nessa época agora de celular, de tecnologia, videogame. Mas, irmãos, assim também acontece na nossa vida com Deus. Muitos começam a se envolver tanto com as bênçãos que eles deixam de lado o abençoador. Eles se esquecem de onde foi que Deus tirou. E aqui Deus está falando: olha, eu tirei vocês do Egito, eu tirei vocês da escravidão. Vocês tinham uma vida péssima, uma vida derrotada, mas eu dei vitória para vocês e agora vocês estão fazendo isso comigo? E aí sabe o que aconteceu, irmãos? Quando a gente vai lendo o livro de Amós, as tragédias começaram a chegar, as calamidades. Deus começou a permitir, irmãos. Não é que Deus é mau, não. Deus é bom. Mas Deus às vezes tem que permitir as coisas darem errado na nossa vida para ver se a gente abre os olhos. Olha, tem pessoas aqui que estão me ouvindo
e a vida tá uma bagunça. Se essa pessoa fosse contar aqui para nós, a gente ia sentar e chorar. Tudo dando errado no casamento, na parte financeira, relacionamentos quebrados com a família. A pessoa não consegue se controlar, está se destruindo nos vícios, no pecado. Irmãos, isso é fruto de alguém que não está abrindo o coração para Deus, porque um pouquinho que ela abrir, Deus ele já faz a obra. Deus é bom. Quando ele vê um coração quebrantado, não importa o que os seus filhos fizeram. Irmãos, Deus não está em busca de um coração perfeito, Ele está em busca de um coração quebrantado. E talvez você se pergunte aí, mas pastor, como ter um coração quebrantado? O que é isso? Irmãos, é um coração arrependido, um coração que se humilha na presença do Senhor, um coração que fala: Deus, se o Senhor não colocar a mão na minha vida, eu vou fazer besteira. Deus, se o Senhor não tiver comigo, eu vou perder a batalha, entendeu? Esse é um coração quebrantado, um coração humilde, amém? Glória a Deus. E aqui, irmãos, a gente percebe uma coisa muito interessante. Deus falou o seguinte: naquele dia, o homem que é o mais veloz de todos, ele não vai conseguir mais escapar das minhas mãos. O valente, o guerreiro valente, ele também não vai conseguir, nem mesmo com as suas armas. Irmãos, Deus começa a falar ali todas as coisas que iriam acontecer. Ou seja, se nós formos rebeldes, se nós nos desviarmos dos caminhos de Deus, irmãos, nada vai poder nos salvar. Não é a família. Você pode ser filho de crente, filho de pastor, você pode vir de uma geração de pastores. Nada disso vai adiantar. Nada vai te salvar, o dinheiro não vai te salvar. Você pode ser um influencer, uma pessoa conhecida. Você pode ter o aplauso de todo mundo, mas se Deus não está se agradando das suas atitudes, irmãos, a Bíblia diz algo que eu vou ler para você. Hebreus 10, 31, um simples versículo, diz assim, ó: algo terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Amém? Irmãos, deixa eu te explicar uma coisa. Se você cair nas mãos dos homens, isso já é algo terrível. As pessoas não perdoam, as pessoas te chutam assim, ó, te jogam de lado, como se você fosse um nada. Mas, irmãos, ainda assim, há esperança para você, porque Deus ele vai te acolher, Deus vai te abençoar, Deus pode restaurar a sua vida. Se você cair nas mãos do diabo, nas mãos do inimigo, irmãos, muitas perdas vão vir. Mas nessa hora, se você clamar a Deus, Ele vem te socorrer, Ele te defende diante de todos os seus inimigos. O Salmo 23 diz que Deus ele unge a sua cabeça com óleo perante todos os seus adversários. Deus pode te honrar, Ele pode te exaltar no meio de pessoas que não gostam de você. Mas, irmãos, uma coisa é quando você cai nas mãos do Deus vivo. Quem pode te tirar de lá? Irmão, se Deus quiser que a gente passe por uma grande provação, Ele é Deus. Jó, quando ele passou pela pior luta da vida dele, ele falou: eu vou aceitar o bem ou o mal que vier da parte de Deus. Irmãos, Deus não estava colocando aquelas tragédias na vida de Jó, era o inimigo, mas Deus estava permitindo. Então, irmãos, quando a gente está nas mãos de Deus, que seja para Deus nos abençoar, que seja com o coração obediente, o coração quebrantado. Porque se você estiver rebelde contra Deus, irmãos, quem pode brigar contra Deus? Fala para mim. Inclusive a Bíblia diz que até Satanás, ele não é inimigo de Deus, ele é inimigo das nossas almas. Ele não tem coragem de empeitar Deus, entendeu? Porque ninguém pode fazer isso e sobreviver. Então nós vemos aqui um exemplo do que Deus está dizendo: olha, quando chegar a minha vez, quando vocês estiverem diante de mim, ninguém vai escapar. Irmãos, aqui eu aprendo uma coisa: a única maneira, guarde isso, de nós ficarmos livres da ira de Deus, porque Deus é justo, Deus é santo, a única maneira de estarmos debaixo da bênção, do favor de Deus, é se nós escolhermos o Filho de Deus para ser o nosso Salvador. Amém? A Bíblia diz que Deus entregou todas as coisas nas mãos do Filho. E quem tem o Filho, tem Deus. Quem não tem o Filho, não tem Deus, não tem a vida eterna, porque Jesus é o herdeiro de todas as coisas. E quando você está em Cristo, você está debaixo da bênção, não debaixo da maldição. O próprio Jesus falou: você não vai entrar nem em juízo, você vai passar da morte para a vida eterna. Porque, irmãos, aqueles que enfrentarem o juízo eterno de Deus, olha, a Bíblia diz, o próprio Jesus falou, vai ter ranger de dentes. As pessoas vão espernear, as pessoas vão berrar e não vai adiantar mais nada. Porque Deus, Ele é justo, irmãos. E Deus já provou o quanto Ele nos ama ao enviar Jesus para morrer por nós. Ou seja,
A justiça de Deus já caiu sobre Cristo. Lá na cruz, Jesus pagou até a última gota de sangue. Mas agora, se nós simplesmente cremos em Jesus, se colocamos a nossa fé nele e decidimos caminhar com ele, irmãos, com certeza seremos as pessoas mais felizes, não só da terra, mas na eternidade com Jesus. Amém? Eu vou ler só mais um versículo. Olha só o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 8, o versículo 17 e 18. Diz assim, ó: Não pensem, minha força e a capacidade de minhas mãos me trouxeram toda essa riqueza. Lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem lhe dá forças para adquirir riqueza. Amém? Irmãos, nunca podemos chegar no ponto onde nós vamos dizer: eu conquistei todas essas coisas. Eu prosperei por causa de mim mesmo, por causa do meu talento, por causa da minha inteligência. Tem pessoas, irmãos, que confiam no seu emprego. Tem pessoas que confiam na sua aparência. Tem pessoas que não têm um conteúdo sequer, não tem nada de bom para oferecer, mas são pessoas bonitas. E a Bíblia diz que o homem, ele olha a aparência. O ser humano, ele valoriza a aparência, mas Deus vê o coração. Então você nunca pode dizer: foi a minha força, a minha capacidade que me trouxeram tudo isso. Não, foi Deus, porque Deus é quem nos dá forças. Amém? Então, irmãos, não vamos temer nada a não ser o nosso Deus. Jesus disse: não tenham medo daqueles que podem matar o seu corpo, mas não podem fazer nada com a sua alma. Em vez disso, temam a Deus, porque Ele pode fazer tanto o corpo como a alma perecerem no inferno. Então, irmãos, essas foram palavras de Jesus. São palavras duras, mas são palavras necessárias para a nossa vida, para o nosso crescimento. Você que já tem acompanhado aqui as orações todo dia, eu te peço, entra nessa comigo. Vamos começar a buscar a Deus de todo o coração, ter um coração humilde como o de Jesus. Não vamos resistir à voz do Espírito Santo, amém? Se Ele te mandar entregar uma palavra dura, seja fiel ao Senhor. Você não está obedecendo ou desobedecendo homens, você está servindo ao Criador dos céus e da terra, o Deus vivo. E Ele tem um chamado para você. Olha, esses dias eu estava lendo uma passagem em que Paulo diz assim: eu esmurro o meu próprio corpo para que, tendo pregado a muitos, eu mesmo não seja desqualificado. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele tinha medo dele não ser aprovado por Deus no chamado que ele tinha. Da mesma forma, a gente tem que ter esse temor todo dia. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo o que Deus agrada? Sabe, irmãos, isso não está relacionado à salvação. Paulo tinha certeza da sua salvação. Ele mesmo deixou claro: a salvação é pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Mas Paulo não queria perder a herança que ele tinha em Cristo. Ele não queria perder as bênçãos. Ele não queria desapontar o seu pai. Da mesma forma, você tem que ter esse temor, esse medo de pecar, não porque você tem medo da condenação do inferno, porque agora, se você está em Cristo, você está salvo. Jesus já te salvou. Mas você tem que ter medo de fazer algo que desagrada o seu Pai, de entristecer o Espírito Santo. Amém? Entendeu essa mensagem? Então agora nós vamos orar, tá bom? Eu só vou pedir para você escrever aqui nos comentários, ó. Isso incentiva outras pessoas a quererem ouvir a mensagem. Escreva assim: Deus acabou de falar comigo hoje. Deus falou profundamente comigo hoje. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos orar. Eu vou ungir minhas mãos com o óleo da unção. Essa foi uma estratégia que Jesus deu para os discípulos. E eles ungiam os enfermos, eles ungiam as pessoas e elas eram curadas, elas eram libertas de espíritos malignos. Eu creio no poder da unção, mas eu creio que isso aqui não é nada. O que faz a diferença é o Espírito Santo que vai te tocar agora, se você crer. Amém? Coloque a sua mão onde você está sentindo dor, onde existe uma enfermidade. Creia no nome de Jesus, que está acima de qualquer nome que você possa ter recebido um diagnóstico, o nome de uma doença. Jesus é o médico dos médicos. Aleluia. E vamos orar então também para que o seu coração se volte para o Senhor. Irmãos, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje eu cheguei aqui em casa, só para finalizar. Eu cheguei, estava uma bagunça ali, que o meu filho fez uma bagunça. Ele gosta muito de fazer invenções, então ele gosta muito de luzinha, lanterna. Ele monta as cabaninhas dele. E eu cheguei, estava uma bagunça. Na hora eu pensei: poxa vida, vou ter que arrumar isso aqui tudo. Mas ao mesmo tempo me deu uma alegria de saber que o meu filho ainda é novo e ele está debaixo das minhas asas, sabe? E
Então assim, se eu falar para o meu filho, filho, vamos para lá, ele vai junto comigo. Filho, agora nós vamos para tal lugar, ele vai comigo. Irmãos, a alegria do Pai é saber que nós estamos debaixo das tuas asas. Essa é a alegria maior do nosso Deus, é saber que nós estamos junto com Ele. Isso não tem preço. E se eu sinto um amor tão forte pelo meu filho, minha filha, quanto mais o nosso Pai Celestial, irmãos, nosso Deus, que tem um amor perfeito, um amor que não tem sombra de variação. Imagine o quanto Deus te ama. Ele não quer ver você longe dele, afastado dele, amém? E mesmo quando os meus filhos crescerem, eu quero poder ter a confiança no meu Pai, de que Ele vai cuidar dos meus filhos quando eles saírem de casa, porque eu não quero que eles fiquem o tempo todo. Nós estamos vivendo aqui uma época, irmãos, que os filhos estão ficando até mais velhos com os pais. Irmãos, eu espero que nós possamos aprender a lição da Bíblia e liberar os nossos filhos para eles terem a sua própria vida, a sua própria caminhada na hora certa, amém? Não tenha medo de entregá-los nas mãos do Senhor. E principalmente plante boas sementes, porque quando eles não estiverem perto de você, o que vai fazer diferença é aquilo que você plantou no coração deles. Você não pode controlar eles o tempo todo, mas você pode ter a certeza de que você semeou a semente certa, você plantou aquilo que Deus te pediu e te mandou. Amém? Glória a Deus. Então feche os seus olhos e no final eu peço para você compartilhar esta oração. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por este momento tão especial. Oh, meu Deus, como é bom ouvir a Tua palavra mais uma vez. Como é bom estarmos aqui, ó Deus, nessa reunião de oração. É como se fosse um culto, ó Pai. Aqui nós ouvimos a Tua palavra, nós Te louvamos e nós oramos. Aqui nós estamos em família, ainda que à distância. E eu Te peço, ó Pai, que o Senhor nos abençoe profundamente aqui hoje. Ó Deus, abençoe a nossa casa, a nossa família. Senhor, não nos deixe cair em tentação, não nos deixe desviar o coração. Nós queremos estar cada dia mais próximos de Ti, sentir o Teu amor, a Tua presença. Queremos, meu Pai, Te glorificar, porque o Senhor é bom. E hoje, mais uma vez, o Senhor chamou a nossa atenção. Hoje, mais uma vez, a Tua palavra falou conosco. E eu quero Te pedir, ó Deus, não nos deixe, Senhor, porque o nosso coração é rebelde muitas vezes. O nosso coração é tendencioso a praticar o que é errado. Senhor, perdoa os nossos pecados, sara as nossas feridas, ó Deus. Cura, Senhor, as feridas emocionais. Eu estendo as minhas mãos agora e eu Te peço, tira com a mão, Jesus, toda dor, todo peso, toda luta espiritual que essa pessoa tem passado. Inclusive, meu Pai, pessoas que não conseguem se libertar do luto. São meses e meses, anos e anos. E essa pessoa não consegue parar de chorar, ela não consegue se desvincular do passado. Ó Deus, nós entregamos nas Tuas mãos a nossa vida, aquilo que hoje nos aflige, nós entregamos a Ti, Senhor. Tem misericórdia de nós, nos ajude a dar a volta por cima. Esse homem e esta mulher que estão aqui orando comigo, Pai, eles estão debaixo de uma unção, esta unção que o Senhor derramou no meu ministério. Eu Te peço, ó Deus, que ela venha libertar os Teus filhos, Pai, de toda religiosidade, do medo, da angústia, da perturbação. Ó meu Deus e meu Pai, faz a obra, Senhor, assim como milhares e milhares de pessoas já foram libertas, transformadas. Converte o coração deste irmão e desta irmã, Senhor. Essa ovelha perdida, traga ela de volta nos Teus braços, Senhor. E assim como o pai se alegrou com o filho pródigo que voltou a casa, Deus, eu creio que hoje está tendo uma festa no céu. Eu creio que os anjos se alegram por um pecador que se arrepende. Aleluia. Pai, eu estendo as minhas mãos, eu Te peço, cura, Senhor, essa pessoa completamente. Tem uma pessoa aqui, Pai, que está sentindo uma tremedeira no corpo. Eu sei, meu Pai, que é o poder do Espírito Santo que está operando na vida dela. Ela está sentindo essa tremedeira porque o Senhor está operando, aleluia. Eu creio, Jesus, que o Senhor está curando completamente. Eu creio que o Senhor está restaurando casamentos aqui, meu Pai. Eu creio que o Senhor está fazendo uma obra linda, Jesus. Aleluia. Eu creio que hoje, meu Pai, é o dia da vitória, é o dia da conquista, é o dia em que a opressão caiu por terra, é o dia que o Senhor está enviando os Teus anjos para nos guardar e nos livrar. Oh, aleluia! Pai, ativa o dom, Senhor, que há em nós,
o dom do Espírito Santo, que pessoas possam voltar a orar em línguas, que o Senhor traga o avivamento, meu Pai, na vida do teu povo. Santifica-nos, Senhor, para que nós possamos ver a tua mão na nossa vida, na nossa família. Oh, meu Deus e meu Pai, eu te glorifico, Senhor, porque o Senhor é bom. Nós não somos nada sem ti, Pai. Nunca nos deixe, Pai, desviar, que nós nunca venhamos achar que somos bons o suficiente, que nós nunca venhamos ser independentes. Pelo contrário, queremos depender de ti em todo o nosso caminhar, em toda a nossa vida. Em nome de Jesus, meu Pai, que eu te agradeço por tudo que o Senhor está fazendo aqui hoje. Eu posso sentir a tua presença e eu creio que o Senhor vai fazer muito mais, infinitamente mais, na vida do teu povo reunido aqui. Ó, meu Pai, que esta oração possa alcançar muitas vidas, Pai, pelo WhatsApp, pessoas que agora estão compartilhando, que o Senhor possa tocar no coração delas para dirigir essa oração para as pessoas certas. Traga, Senhor Jesus, restauração, cura e transformação completa. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia.